conosco, ela vai ministrar-nos a palavra desta manhã. Senhor Deus e Pai, na tua presença te damos graças pela vida da pastora Raquel. Sabemos que tu tens mensagem através dela para os nossos corações. Nós abençoamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar os irmãos, paz do Senhor. Que a doce maravilhosa paz do Senhor possa inundar o teu coração nesse dia. Como já tem, né? Continuar inundando, que já inundou e continuará inundando. Hoje é um dia especial, né? Onde celebramos o Dia dos Pais. E a palavra que o Senhor me entregou, eu coloquei de título Amor do Pai. E nós temos a palavra de Deus em Êxodos, no capítulo 20, 12. É o quarto mandamento lá de Êxodo, onde o Senhor nos chama, né? Deus entrega a Moisés os mandamentos. E o quarto mandamento é: honra o teu pai e a tua mãe, né? E te dá bem na terra, e continua falando. E também nós temos Efésios, que Paulo retoma esse mandamento lá em Efésios 6, do 2 ao 3, falando também: filhos, honrem o pai e a mãe, porque esse é um mandamento que contém uma promessa. Então esse Dia dos Pais, ele está colocado, né, comercialmente, mas nós como cristãos, nós não podemos tomar nada de uma forma natural, porque Deus nos chamou a viver no mundo natural, mas como filhos espirituais que Ele nos fez, através de Jesus. Então, nosso dever é o dever de honrar os nossos pais. E nós vamos ler a passagem que está em Lucas, no capítulo 15, do 11 até o 24. Todos conhecemos essa parábola de Jesus. Está aí. Espera um pouquinho, vocês vão baixar, para a gente poder ler. Lucas 15, e nós vamos ler do 11 até o 24. E eu vou ler o primeiro versículo, mas eu gostaria que, intercaladamente, os irmãos fossem lendo essa passagem junto comigo. E ela começa dizendo assim: um homem tinha 2 filhos. 12. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que lhe pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. 14. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. 15. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos aguardar povos. 16. E desejava saciar o seu estômago com as boas e todos comiam, porém ninguém lhe dava nada. 17. Então, voltando a si, disse: quantos trabalhadores há agora na casa de meu pai que tem abundante alimento, mas eu aqui estou perecendo de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. 19. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Falei com um dos teus Trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e beijou.
E o filho correndo abraçou e o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. 22. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido, e vesti-lo, e pontá-lo-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés. 23. Trazei o bezerro cevado e matai-o. Então, comamos e alegramos. E o 24 diz: Porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Amém? Essa é uma palavra maravilhosa que Jesus, nos seus ensinamentos, ele usou essa palavra para descrever. E ele nos deixou ensinamentos maravilhosos através dessa parábola. E muitas vezes a gente escuta, o ênfase dessa palavra que nós escutamos sempre é do filho pródigo, é falar sempre sobre o filho rebelde, o filho que pediu herança e foi. E me chama a atenção também que a gente muitas vezes esquece que quando o pai entrega a herança, o filho mais novo pede, porém ele entrega para os dois. A gente sempre passa por alto esse detalhe. E eu associo isso a tudo aquilo que Deus, ele entrega para os seus filhos. A salvação, ela foi dada para todos. Jesus morreu para toda a humanidade. Não foi só para o filho mais novo que pediu a herança. Só que alguns aceitam, como nós que aceitamos e estamos aqui. Então, quem aceita vai desfrutar de todos os benefícios dessa salvação. Mas o outro, que nós podemos comparar com aquele outro filho que está dentro de casa, mas não, ou está nesse mundo aí, e não percebe que ele tem uma herança em Cristo, que Cristo já morreu por ele, que a salvação também é um direito dele, que basta ele aceitar. Dá um sim, sim, eu quero. E ele vai desfrutar dos benefícios da salvação e do amor do Pai. Então a gente olha muito para o filho, mas eu quero dar um enfoque nesse dia também no perdão do Pai. No Pai que perdoa, no Pai que ama, no Pai que está ali presente. E Deus sempre demonstrou e sempre vai demonstrar o amor dele para nós. Ainda quando nós erramos. Ainda quando nós falhamos. Ele vai demonstrar o amor dele para nós. E é o que nós vamos vendo nessa parábola. Então, esse amor, ele demonstrou ele lá na criação. Quando ele criou aquele jardim precioso para o homem. Ele faz, antes de criar o homem, ele faz o jardim. Por quê? Porque ele poderia criar um homem e lançar por aí, numa terra que estava sem forma, vazia, lá no passado, a terra estava assim, mas ele fala: eu vou preparar um lugar, eu vou criar um jardim, eu vou criar um lugar propício, um lugar adequado, um lugar apto para o homem viver. Nós temos vários planetas, mas só a Terra é apta para nós. Só a Terra tem o oxigênio que nós precisamos respirar, o ar adequado. Só a Terra tem todas, e ela reúne todas as condições que nós precisamos. Um pai de amor, ele não nega para o seu filho aquilo que ele sabe que o filho precisa. Então, aquele pai não negou a herança, ainda que não era o tempo. Inconscientemente, inconsequentemente, sem juízo nenhum, aquele filho pediu herança. E ele estava desejando com herança, nós já ouvimos isso muitas vezes, a morte do pai. Porque só recebemos herança quando o testador morre, não é assim? Então, inconscientemente, talvez ele não analisou naquele momento, ele estava desejando isso. Mas o pai não falou assim, e começou a murmurar, começou a reclamar, brigar com aquele filho. Ele entregou e entregou para o outro também. Então, Deus, ele criou aquele jardim, uma mostra do amor dele grandioso, criou essa terra, esse universo para nós. Porém, assim como aquele filho pródigo que saiu depois de receber a herança e malgastou tudo que o Senhor tinha entregado para ele, o homem também virou as costas para Deus. Lá no jardim, Deus cria aquele lugar incrivelmente maravilhoso e Adão descuida lá das funções dele, que Deus tinha entregado para ele, que era velar por aquele jardim, e dentro daquele jardim estava a Eva, que ele tinha que cuidar. E a Eva vai lá e erra. E o homem vai lá e poderia ter consertado, mas ele fala, eu escolhi seguir a Eva, vou comer também.
poderia ter dito, eu não vou comer. Você comeu, mas eu não vou comer, porque quem sabe isso ainda transforma o que vai acontecer, mas ele comeu. Então ali também Deus entrega uma herança para o homem, que era aquele jardim, e ele malgastou aquela herança que Deus entregou para ele. E nós somos assim, nós somos humanos, Deus nos entrega muitos dons, muitos talentos. Nós vemos isso na parábola do talento, também Deus entrega os talentos, cuida desses talentos até eu voltar. E alguns cuidaram, alguns renderam, outros escondeu. Estou com medo, não conhecia o Pai. Quando o homem peca no jardim, uma das mostras de que o pecado entrou é que ele desconhece Deus. Ele passa a desconhecer Deus. E aquele do talento que esconde também desconhece Deus. E nós vamos vendo que ele peca, causa graves consequências para a humanidade também. Assim como aquele filho trouxe graves consequências para a vida dele. Ele foi, malgastou, saiu com mulheres, bebeu, entrou nos vícios, trouxe consequência para ele ao ponto de um herdeiro se transformar numa pessoa que estava ali junto com os porcos trabalhando. Quando nós sabemos que Jesus propositalmente contou essa parábola usando os porcos, porque para o judeu os porcos eram imundos. Então o que Jesus estava falando é que ele caiu na mais baixa imundícia que ele podia cair. Então assim, e continua. Então ela vai nos mostrando isso, que aquele filho passa a viver escravo do pecado. Assim como a humanidade sem Cristo passou a viver escrava do pecado. Num mundo que Deus tinha criado perfeito, maravilhoso, incrível para nós. E você poderia dizer agora, e agora? Está tudo acabado? O que nós vamos fazer? Aquele jovem, eu imagino ele muitas vezes relutando e pensando, é aqui mesmo que eu posso estar, porque no final ele vai dizer, é aqui que eu tenho que ficar, porque eu pequei, eu não sou digno. E Satanás muitas vezes ele quer fazer isso com a gente, você não é digno, você não merece, quando não é merecimento, né? É o amor, é a graça do Pai, que nos constrange, porque nós não somos dignos. Ela nos constrange, ela nos deixa muitas vezes ao ponto da lágrima. A ver um homem chorar, que muito nessa humanidade, nessa sociedade nós temos, né? Que ela é estranho, a gente estranha ver um homem chorar, a gente chora, mulher, homem, criança, adulto, idoso, porque é o amor de Deus tocando os nossos corações, o melhor presente dele para nós. É aqui que entra o grande amor do Pai. Ele prepara um plano perfeito. Quando o homem peca lá no jardim, ele fala, não vai ficar assim. A gente faz as coisas, a gente erra. Humanamente, o pai humano, todas as vezes que um filho erra, a gente automaticamente já pensa, tem que ser castigado. O pai, ele sim nos corrige. Porém, junto com a correção, ele já está preparando o plano. Ele já está ali com aquilo encaminhado junto. E é isso que eu preparando essa palavra, né? Eu ia pensando nisso. Quantas vezes a gente vai corrigindo os nossos filhos, sem junto com a correção já preparar a saída para ele, porque ele é filho. Muitas vezes ele é imaturo. Nós espiritualmente somos imaturos. E nosso Pai perfeito sabe disso. Então ele sempre vai corrigir, mas ao lado da correção ele tem um plano. Ele sempre tem um plano diferente para nós. O tema é, eu vou abrir o meu coração, eu vou me arrepender, eu vou voltar atrás, eu vou ver esse plano e vou seguir esse caminho. Isso que ele está planejando, que é isso como pai, que nós todos os dias, os pais principalmente que estão aqui, precisamos estar atentos. Então entra o grande amor do Pai que prepara um plano perfeito para nos resgatar. E esse plano se chama Jesus. Jesus é o melhor plano de Deus para nós. Todos os dias, sempre é o melhor plano. Daqui até a eternidade, sempre será o melhor plano de Deus para nós. Falhamos, somos infelizes quando nós saímos desse plano, desviamos o nosso caminho do plano perfeito que é Jesus. Então, na parábola, o filho pródigo também estava vivendo na miséria extrema. Agora, quando ele se arrepende, volta, o seu pai o recebe de braços abertos.
Ele não está ali para... Humanamente, a gente faz isso. Primeiro a gente briga, e depois vai lembrar que, meu Deus, olha o livramento, ele estava lá, eu fiquei preocupada, mas ele está aqui. Primeiro deixa eu amar e depois eu vou corrigir. Que é o que Deus, é assim que Deus age, por isso que Jesus conta aquela parábola. Ele recebe o filho de braços abertos, o perdoa, apresenta diante dos trabalhadores, dos jornaleiros. Ele poderia voltar e aquele pai poderia dizer assim: já que você errou, já que você malgastou tudo, já que você foi e fez o que quis com a sua herança, agora você vai voltar e também vai ser um dos meus trabalhadores. Eu vou te aceitar só na condição de trabalhador. Porém, ele fala, não, ele apresenta para os jornaleiros. Ele pega um anel, coloca no dedo, ele pega uma roupa nova e muda e fala assim, com todos os trabalhadores dele, olha que esse é o meu filho, ele voltou. Amém. E ele voltou na condição de filho novamente. Glória a Deus. Por isso, quantas vezes a pessoa sai, elas vai para longe, a gente chama de desviar, né? É desviar o caminho, né? E quando ela volta, ela se sente indigna. Jesus, com essa parábola, está falando, não! Você voltou para a mesma condição de onde eu te coloquei. A condição de filho amado. Amém. Eu te restauro. Eu mudo as tuas vestes. Eu coloco um anel de honra na sua mão, que te dá autoridade. Provavelmente aquele anel teria um selo para selar aquelas coisas que antes talvez ele era partícipe delas. Então aí Deus, ele sempre vai demonstrar o amor, ele vai ir além do que a gente imagina. Então ele volta, é apresentado, retorna. E quando observamos a Deus, atentamente, a maneira que Deus age com nós, ele sempre vem ao nosso encontro. Ele vem, isso demonstra que ele é Deus. Isso é o que une a condição de vocês homens, como pai. É o maduro, é o protetor, é o que vai para perto. Ainda quando o filho não vier. Porque é o que nós vemos, nós vamos vendo, eu vou comentar algumas partezinhas aqui. A Bíblia nos diz, chegai-vos a Deus e ele se chegará. Ele chega, ele vem. Então, lá no Éden, quando o homem desobedece, quando ele percebe, por causa da desobediência que eu falei, que uma das coisas que mostrou que o pecado entrou é que antes ele não percebia que ele estava nu. Todos os dias Deus vinha ao encontro. Eu falei, ele vem ao encontro. Então ele percebe que ele está nu diante da santidade de Deus, porque agora pode comparar, tem uma santidade aqui, tem algo errado. Aí eu vou ver a diferença. Aí ele percebe que algo está errado e ele se esconde. E Deus, lá em Gênesis 3:7, fala que então os olhos do homem foi aberto. E ambos, tanto Adão quanto Eva, conhecem que estavam nus e se escondem. E o pai, como eu estava falando, que observando isso, eu pensando nisso desse pai da parábola, eu comecei a pensar em outros momentos que Deus vem ao encontro. Ele pega e vai lá, e está lá procurando Adão, como todos os dias Deus ia ao encontro do homem no Éden. E aí ele não encontraram o homem, não é que Deus não sabe onde ele estava. Deus não tinha perdido seus poderes. É propósito, ele sabia, ele queria saber do homem, o que você está fazendo? Ele pergunta, é para nós. Ele vem para nós, ele quer ouvir dos filhos. E aí ele fala, onde você está, Adão? No 8. E aí, ele começa a se assomar, mas é porque eu estava nu. Eu falei, como que você percebeu isso? Se você não percebia. Mas olha para você ver, Deus poderia estar lá no céu, não sabemos, né, se esse tema do jardim, se tinha essa separação, isso é espiritual, vamos saber lá em cima, quando for revelados todos os mistérios. E ele vem, ele poderia dizer, não vou lá, porque eu já sei que ele pecou, está sujo, ele está imundo, ele me desobedeceu, não vou. Quantas vezes como pais a gente faz isso? Para aprender mesmo. Meu filho me desobedeceu, pedi para fazer isso, aquilo. Ou pastores, né, que tem essa função de pai, líderes, não vou. Ele que venha. E Deus foi. Ei, Adão, cadê você? Onde você está? Ele vai ao encontro do homem. Isso demonstra tanto que Deus é maduro, que isso faz dele Deus. Quando eu escuto pessoas falando, mas você é querido, seu Deus é muito pequeno.
Porque ele está além de todas essas infantilidades, coisinhas que nós temos. E aí ele vai ao encontro do homem, chega lá e também a mesma coisa. Cose, põe roupas, tampa a desnudez dele, coloca aquela roupa de figueira, né? Põe isso mesmo que a Bíblia fala. Cose lá folhas de figueira, foi o homem que cozeu, perdão, foi Deus. Mas aí Deus vai e começa. Aí aquilo que a gente acha que é um castigo, é o amor de Deus sendo demonstrado. Porque aí ele começa a corrigir, ele fala a sentença para a mulher, fala a sentença para o homem, fala a sentença para a serpente. E se você reparar, a sentença da serpente está dita por causa do que a mulher diz. A serpente me enganou, e Deus fala assim, olha Deus dando dignidade desde lá do passado, o mundo ele transforma tudo. Jesus, a primeira pessoa que ele se revela a Deus é uma mulher. Eu não sou feminista, tá gente? Estou falando de dignidade, daquilo que Deus nos mostra aí, igual eu amo que ela é pastora. Ela é mulher, ela é pastora. Entendem? Então, ele dando dignidade, ele fala assim, portanto, que depois que ela fala, a serpente me enganou, aí Deus fala assim, fala para a serpente, portanto, isso você fez, agora você vai rastejar. E tira o homem e a mulher de lá, por amor, tira a mulher de lá. Por quê? O homem e a mulher, por quê? Porque falou, amor. Condição de amor de novo, de proteção, de cuidado. Ele tira para eles não ficarem debaixo de uma condenação eterna. Porque se eles comessem da árvore da vida eterna, eternamente, não teria como aquele plano, nem plano teria. E aí, vamos prestar atenção aqui, que ela está com o sobrinho, né? Cuidando dela direitinho. Vamos prestar atenção na palavra, que ela está sendo bem cuidada. Aí, ele pega e tira o homem de lá, outra ação de amor de Deus. Eu vou tirar, para ele não se perder eternamente. Mas eu tenho um plano para consertar tudo isso que o homem fez de errado, para restaurar, não é nem consertar, restaurar tudo isso que o homem fez. Então Deus veio ao encontro lá no Éden. Deus vem ao encontro na parábola do filho pródigo, na forma daquele pai, que Jesus está falando ali daquele pai, mas ele representa Deus, o nosso Pai eterno. Ele veio ao encontro daquele filho. Aí ele envia, ele pegou o filho quando ele cai em si, desculpa depois, vamos passar na ordem que eu estou aqui, só vou me confundir. Ele vem ao nosso encontro em Jesus. Quando o homem peca, e o plano perfeito que eu falei, a humanidade estava debaixo de condenação, e aí ele vem ao nosso encontro através de Jesus. Porque diz ali que Deus amou de tal maneira, é Ele vindo a nós. Ainda que o homem clamava nas misérias, no delito, como diz lá em Romanos, nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados, e Ele vem. Agora é o tempo certo, eu estou indo ao encontro, chegou o momento, Jesus vai vir, vai chegar meu plano, o meu amor vai ser demonstrado através de Jesus. Novamente Ele vem ao encontro da humanidade através de Jesus, por meio de Jesus. E Ele envia. Por que isso? Porque Ele nos amou, porque Ele nos ama, porque o amor dele é um amor incondicional, é um amor que Ele está aquém, muito aquém do nosso amor humano imperfeito. E Ele envia Jesus, e o Filho vem, e Ele vem e fala aqui, novamente eu associo, quando lá o Filho pede herança, Ele fala que Ele entrega para os dois. Quando fala no versículo de João 3,16, Ele fala, Ele envia Jesus para que todo aquele, não é para um, não é para dois, não é para alguns. Ali a herança foi entregue para os dois antes do tempo. Jesus veio para todos, todo aquele que crê, todo aquele que aceitar. O presente de Deus, o Pai entregando o presente para a humanidade, o melhor presente, aquilo que Ele tinha de melhor. Porque Ele podia até falar assim, não, meu filho não, deixa eu mandar um anjo, deixa eu mandar um Miguel, que é o meu anjo guerreiro, que vence todas as batalhas e que sabe preparar para as guerras, deixa eu mandar ele. Não, eu vou mandar o que eu tenho de melhor. Ele mandou Jesus, o seu único
Filho. E nós, em Cristo, nós fomos reconciliados com o Pai. Lá atrás estava o erro, agora em Cristo somos reconciliados. E isso nos mostra o grande amor do Pai. É o Pai quem nos dá o presente, o seu melhor presente. Quantas vezes eu e você dizemos: nossa, pelo pecado de Adão e Eva, perdemos o jardim. Deus criou aquele jardim, perdemos o jardim. E nós ficamos preocupados. Eu já falei isso muitas vezes. Nossa, porque esse mundo é tão sofrido, é tanta coisa, tanta dor, tanta angústia, tanto problema. Ai, por que a gente não está lá naquele jardim? Mas a gente esquece que em todo momento Deus tem um plano e em algum momento Ele vai mostrar Ele de novo. Quando os discípulos estavam preocupados e chorando e aflitos, porque Jesus falou que Ele ia voltar ao Pai, Ele falou assim: não se turbe o nosso coração. Não fique triste, não fique preocupado, turbado. Eu vou para o Pai e vou preparar um lugar. Aleluia. A gente está tão preocupado com aquele jardim que perdeu e Jesus está lá preparando um novo lugar para nos receber. Então, quando a gente está preocupado com aquele jardim, parece que a gente está preso ao humano, àquilo que é humano. Eu entendo que aquele jardim era muito espiritual, mas a gente também enxerga ele como um lugar humano. Fala de árvores, fala de terra, fala de água, fala de animais. Então, ele está preparando algo que é superior ao jardim. A nova Jerusalém, que desce adornada para nós. Para todo aquele que pega essa herança, recebe, conhece o Pai. Porque nós vemos que aquele filho fala: peraí, eu irei ter com meu pai. Ainda que ele me tratar como um trabalhador, ele sabia que o pai dele era bom, que ele era misericordioso, que ele perdoava. Não é o nosso Deus, gente. E nós, como pais humanos, mães, pessoas, precisamos ser um pouquinho mais parecidos com esse Deus. Perdoar mais, amar mais, cuidar mais, ungir mais, colocar vestimentas novas, que essas vestimentas muitas vezes estão relacionadas ao pecado, aquilo que nos suja espiritualmente. Aí a gente vai restaurando, vai ministrando, vai trabalhando. E Deus, Ele é assim. Então, Ele veio ao encontro lá no Éden, Ele veio ao encontro nosso através de Jesus. Ele mostra o Pai, Ele mesmo, né? Jesus falando do seu próprio Pai, vindo ao encontro daquele Filho que nos representa. Em 3 momentos, eu resgatei esses 3 momentos de Deus vindo ao encontro. Quando a gente está falhando, quando falhamos da pior maneira possível, Ele está vindo ao encontro de nós e nos restaura. Claramente, tá? Reúne as condições de arrependimento, mudar de vida, logicamente, porque senão não tem, né? Porque é mútuo, é Deus agindo e nós ali também retribuindo em tudo que Ele nos pede. Podemos ter perdido nossos pais terrenos, eu já perdi o meu. Porém, nós temos um Pai que é eterno. Jamais vai nos deixar. Ele falou na sua palavra: jamais te deixarei, nunca te abandonarei. Ele nunca fala, Ele nunca nos deixa. Isso está lá em Hebreus 13:5, né? Nunca os deixareis, nunca os abandonarei. Deus, o nosso Pai, nos espera, nos convida ao lugar do encontro. E a gente viu aqui nessa palavra, que não é uma palavra tão uau, mas é tão complexa, mas é simples, exatamente porque eu queria que fosse algo simples para até as crianças que estão na escola bíblica entender ela. O nosso Pai de amor, hoje é o dia dos pais, mas você que é pai também é filho. Ele está te chamando. Todos os dias Ele está ali no lugar do encontro. E Ele te chama e te fala: vem. Vem a mim se você está cansado, se você está turbado, se o seu fardo está pesado, troca pelo meu. Se está difícil a vida, se está difícil educar os filhos, se está difícil conduzir a igreja, se está difícil lidar com uma doença, se está difícil lidar com as situações da vida, Ele diz: vem ao meu encontro. Eu tenho um plano perfeito para todas as coisas. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Então, Ele hoje nos está convidando. Hoje é o dia dos pais. Muitas vezes a gente passa com nossos pais terrenos e esquece de falar assim: papai, olha, eu quero passar com você primeiro. Primeiro é com você. Você é o meu pai.
Não deixa desse dia de hoje, você pode ter, talvez muitos têm, nós daqui vamos sair, não tem pressa, tem um compromisso. Não deixa de, nos seus compromissos, de passar com a família, ainda que é comercial, não deixe de celebrar, porque a Bíblia diz que ali, por isso que eu comecei falando de Êxodo e de Efésios, honra teu pai e a tua mãe. Foi comercial, mas é um dia para honrar. Só que eu não posso ficar só nesse dia. É todos os dias. Hoje é o dia específico para honrar, mas todos os dias. Se Deus vai ao encontro, Ele está ali nos esperando. Nós estaremos lá? Eu coloquei essas perguntas aqui para a gente responder no nosso pessoal. Nós estaremos ali? Todas as vezes Ele está. Você pode ter certeza, Ele nunca vai deixar de estar. Ainda quando a gente estiver não tão como a gente acha que a gente deve de estar. Ele está lá. Porque Ele está esperando exatamente por isso. Porque só Ele que tem a condição de transformar as nossas vidas. De nos limpar, de nos purificar, de nos fazer crescer, de nos fazer fluir no poder dEle, nas águas do Espírito, no poder dEle. Só Ele tem isso. Então, o melhor dia dos pais é aquele que passamos ao lado do nosso amado Papai Celestial, que nos ama com amor eterno. Isso está lá em Jeremias 31:3, onde Deus nos diz, que eu vou terminar essa palavra com essa palavra de Deus, que ela me faz tão bem cada vez que eu lembro dela, que é Jeremias 31:3. Com amor eterno, eu te amei. Por isso, com benignidade, com bondade, com misericórdia, com perdão, com graça, te atraí. Te atrairá, Ele nos atrai. A presença dEle nos atrai. Deixa ser atraído. Como Jeremias falou, o Senhor me seduziu e eu me deixei seduzir. Ele me atraiu e eu me deixei atrair. Seja atraído pela presença do Senhor. Seja comovido pela presença do Senhor. E você vai ver que todos os dias, não só hoje que é o Dia dos Pais, você vai ter dias maravilhosos, com lutas, com provas, mas a nossa paz, que a pastora começou falando, em Cristo nós temos paz. Ela não depende das circunstâncias. Amém? Agradeço muito o privilégio que vocês me deram de compartilhar esse momento com vocês. E Deus abençoe muito vocês.